Oi, amigos do YouTube! Para quem não me conhece, eu sou a Melissa e hoje eu vim contar um pouco da minha história com o Covid. Logo que a gente começou com o canal no YouTube, a gente decidiu que ia gravar vlog, eu descobri que eu contraí Covid. E aí não deu pra gravar, né? Não deu pra continuar logo no começo já não deu pra dar uma sequência no que a gente ia fazer. Aí eu comentei no Instagram que eu fiquei doente e muita gente teve curiosidade de saber como é que foi a nossa experiência, né? Porque a gente tem um bebê de 3 meses e meio aqui em casa. E eu tava com muito medo de pegar, né, o Covid e passar pro bebê e ser todo um caos aqui em casa, né? E hoje no Instagram eu abri uma caixinha de perguntas pra saber o que vocês queriam saber da nossa experiência com o Covid, né? Eu vou responder algumas perguntas e vou contando um pouquinho da nossa história, tá? Da nossa experiência. Vamos lá. A primeira pergunta eu vou ler. Quando descobriu que estava com Covid, qual foi a sua reação? Primeiro que eu fiquei muito nervosa, né, por causa do bebê, mas eu já vinha tendo alguns sintomas e eu desconfiei, sim, que eu tava com Covid, só que pelos sintomas eu ainda achava que tinha chance de não ter contraído o vírus, né? Vou contar um pouquinho de como foi a história de que eu contraí, porque muita gente não sabe como contrair o vírus e acontece que eu sei. Eu tava em casa e num final de semana eu falei pro Jefferson, nossa, eu tô com muita saudade do meu pai. E eu sou assim, quem me conhece sabe que eu não sou do tipo muito amorosa, muito grudada, nem com meu pai, nem com minha mãe. Eles sabem disso. E aconteceu de eu ficar com saudade do meu pai. Eu acho que era pra eu ter pego esse vírus. Aconteceu de eu ficar com saudade do meu pai, mandei mensagem pra ele. E falei, pai, posso te ver? Porque meu pai não tá recebendo visita, né? Falei, pai, posso te ver? Ele falou, pode, claro. Aí eu fui ver ele, eu acho que uns 2 dias depois. Passei a tarde lá com ele, né? Levei o bebê, porque o bebê, aonde eu vou, o bebê vai, não tem como. Passei a tarde lá com ele. Tava meu pai, a minha irmã e a minha madrasta chegou depois, que ela tava no trabalho, ela chegou depois. Eu lembro que ela ficou muito feliz que o nenê tava lá. O meu filho tem 3 meses e meio. Ela tinha visto ele só uma vez, né? Nesse tempo todo, então... Tinha um mês, né? Quando viu... Foi quando eles eu visitaram. acho que ele não chegou a ter um mês ainda não. Mas ele era bem pequenininho. Então assim, muita coisa mudou muita coisa aconteceu desde que ela conheceu ele. E o meu pai também viu ele uma vez só. Então eles ficaram muito felizes, né? E eu queria muito ver eles. E a gente passou a tarde lá, conversando e tudo. E no dia seguinte, eu recebi a mensagem da minha irmã, né? Falando assim que ela tava com sintoma de gripe. Se não me engano, ela sentiu cansaço, eu lembro que ela falou, e falou pra eu ficar atenta, né? Coincidentemente, naquela mesma noite, a gente arregaçou a janela pra dormir. Só que a nossa cama é encostada na parede, e a parede é muito fria, a gente não tem cabeceira, e depois que o bebê nasceu, a gente mudou a posição da cama, né? Pra ficar mais fácil de amamentar e cuidar dele de madrugada. Naquela madrugada, eu dormi com a janela muito aberta e geralmente a gente dorme com uma frestinha assim aberta, só pra circular o ar. E sempre quando eu dormia de janela aberta, eu lembro na casa da minha mãe e até aqui, eu ficava resfriada. E muitas vezes também quando eu vou amamentar, eu encosto as minhas costas na parede fria. Aí depois eu comecei a me atentar mais e colocar uma almofada pra ficar mais quentinho, não pegar a friagem. Passou esse dia que a minha irmã teve o sintoma. No dia seguinte, eu amanheci com a garganta inflamadinha. Eu descartei totalmente Covid, né? Porque a minha irmã ainda não tinha confirmado o dela. E eu tinha certeza de que por eu ter dormido com a janela muito aberta, eu tinha resfriado e eu tava esperando passar. E sobre a pergunta, eu fiquei muito surpresa, sim, quando o meu teste deu positivo. Primeiro porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? E segundo porque foi muita coincidência, exatamente naquela noite que eu vi minha família, eu ter dormido com a janela muito aberta. Isso nunca acontece aqui em casa. Então vamos para a próxima pergunta. Quais sintomas vocês tiveram? Eu tive muita dor de cabeça, só que isso já é padrão meu, né? Por conta da minha rotina, sempre tive muita dor de cabeça. Garganta inflamada, meu nariz ficou entupido e basicamente foi isso. Não foi nada de escandaloso, foi muito sutil,
Tanto é que eu achava que eu não tinha pego, né? Porque eu sempre imaginei que se eu fosse pegar Covid, aquilo lá ia me derrubar, me acabar comigo. Tanto é que eu tinha muito medo de pegar. Primeiro porque tem um bebê pequeno em casa. Quando era antes dele nascer, eu não tinha esse medo de pegar. Mas depois que ele nasceu, eu fui dominada por um medo materno. A preocupação é muito grande, né? Então eu tinha medo por causa do bebê e tinha medo de não conseguir cuidar dele nesse período, né? De ficar muito derrubada. Mas acabou que foi tranquilo, né? Porque eu tive mais dor de cabeça e isso não impede a gente de viver. Quem é mulher e quem trabalha com celular, tanto eu quanto o Jefferson, a gente trabalha com celular, com computador, o dia todo. Então, isso pra gente é batata, né? Não tem... É rotina. Até a pediatra dele falou pra eu nem ir procurar um hospital. Ela falou, não procura um hospital, a não ser que você tenha falta de ar ou febre. Eu vou ler aqui a próxima pergunta. Ainda tá com Covid? Não, eu não tô mais com Covid, graças a Deus passou. Mas eu percebi que os meus sintomas duraram, sim, uns 14 dias, né? As 2 semanas. Aí acabou o isolamento, acabou o sintoma. Acho que foi, na verdade, uns 13 dias, não foi uns 14, não. Um dia antes de acabar o meu isolamento, eu percebi que tinha acabado os sintomas, né? Aí tem uma pergunta aqui. O bebê pegou Covid? Não sabemos, né, se o bebê pegou Covid. Como eu disse, eu tive sintoma muito leve. O Jefferson não teve sintoma. Ele disse que um dia a garganta dele arranhou, mas isso é uma coisa muito leve e eu achei que era dentro da janela. Pode ter sido também a mesma coisa que eu. Mas o bebê a gente não sabe. Primeiro porque, assim, eu queria muito ter feito o teste nele. Ainda falei pro Jefferson algumas vezes. Pra gente saber, né? Saber se ele pegou. Pra ele foi muito tranquilo e aí a gente ia ficar em paz com isso, né? E a pediatra pediu pra não fazer. Depois a gente foi pesquisar como que é feito o exame e é da mesma forma, né? Que coloca o cotonete na narina, então é muito transtorno, né? É muito invasivo e mesmo de sangue, né? E até eu cogitei sim fazer o exame de sangue nele, mas mesmo assim é desnecessário. Pra matar a curiosidade, não vale a pena mesmo, não. Eu queria muito saber se ele pegou. Eu acho que sim. Cuidei muito dele, não tem como. Ele fica comigo grudado 24 horas, né? Então, eu cuidei muito dele. Eu acho impossível ele não ter pego. O menino é de aço, né? E o Jefferson também. Então, aí, nós 3 fizemos a quarentena certinho. Né, o Jefferson também, mesmo ele não tendo feito o teste, que a gente optou por não fazer o teste, como ele não tinha sintoma, e ele ficar isolado mesmo, então não tinha pra quê. Deixa eu passar aqui pra próxima pergunta. A amamentação não passa, eu acho que ela quis dizer assim, pela amamentação não passa o Covid? Não passa, né, não tem, eu já li, já pesquisei, não tem comprovação de que passa. Inclusive, tem muito estudo que revela que na amamentação a gente consegue passar tudo que o bebê precisa. Então, se eu estiver doente, o meu leite vai se modificar para passar anticorpos pro bebê. E se o bebê estiver doente, o meu leite também vai se modificar para poder medicar o bebê, né? Então, não passa, não tem perigo. Só uma coisa que foi recomendação da pediatra era que eu amamentasse de máscara. Então aí foi uma parte assim bem chata, porque você tem que ficar de máscara praticamente o dia inteiro, porque você fica com o bebê no colo o dia todo, né? E tem que lavar muito a mão, passar álcool, aí de madrugada às vezes ele tava chorando, aí eu colocava a máscara, ia lá, passava álcool e ele continuava chorando, aí tinha que esperar o álcool secar. Essa parte é muito chata, né, pro bebê, porque eles não sabem esperar, né? Eles não tem consciência de que, nossa, minha mãe tá ali fazendo uma coisa pra poder me atender. Aí ele parece que o bebê tá em sofrimento. Então, consequentemente, o bebê acaba sofrendo um pouco com o fato de eu ter pego, né, o vírus. Tem uma aqui, amor, como foi o período de isolamento de vocês? Foi assim, como a gente foi pego de surpresa, eu não tava esperando ter contraído o vírus, né? A gente não tinha feito mercado. Então assim, questão de rotina não mudou muito, porque eu tô trabalhando em casa e você também não tava indo pra loja, então... Eu tava assim, eu tava indo... Você quer falar?
Pode falar. Eu tava indo pra casa da minha mãe, né, todos os dias, que é 3 quarteirões aqui pra baixo, pra fazer foto pra loja e trabalhar um pouquinho de casa, né? Não mudou muito, né, por isso, porque o Jefferson trabalha em casa. E o que aconteceu foi que a gente não tinha feito mercado, aí na hora eu já fiquei, putz, não tem um docinho pra comer em casa. Foi horrível. Aí minha sogra fez o mercado pra gente. Ela comprou 2 barrinhas de chocolate. Eu fiquei um pouco frustrada. E era meio amargo. Acostumada a comprar 5, 6. E era meio amargo ainda. E eu não gosto e tive que comer. Mas basicamente foi isso, assim. Foi bem... Só que assim, chegou assim, nos 2 últimos dias eu já tava cansada. Porque eu já tinha meio que acostumado a arrumar as coisas de manhã, ir lá na casa da minha mãe, fazer as fotos. Aí, quem tá acostumado a trabalhar fora, não se adapta muito a ficar em casa. Apesar de eu ter curtido bastante, assim, o final da gravidez e os primeiros meses dele em casa. Eu tava gostando dessa vida de mãe, dona de casa. Mas depois que você volta a trabalhar, a engrenagem começa a funcionar de novo, você não quer mais, né, ficar trancado em casa. Principalmente quando você é obrigado a ficar em casa. No começo da pandemia, pra mim, foi horrível. Tiveram sequelas pós-Covid? Não. No último dia, foi no último dia, né, mano? Eu acho. Que eu falei, eu não tô sentindo o cheiro. Só que eu não sei, acho que talvez era psicológico. Porque assim, naquele dia, eu não senti cheiro de amendoim. A gente tem um pote assim com amendoim, aqueles amendoinzinhos de casca. E eu não senti o cheiro. Aquele negócio tem um cheiro muito forte. Mas aí eu senti cheiro de sabonete. E eu não sentia muito o cheirinho do bebê, assim. Mas não sei. Acho que foi fraco. Até. Foi só a única coisa. Eu não contei uma coisa que não teve aqui de pergunta e eu não contei. Foi do dia que a gente fez o teste, né? A minha irmã ficou pra mim falando assim, vai fazer o teste. Ela ficou falando, vai fazer o teste. Eu falei, eu não quero fazer o teste, que vai enfiar aquele negócio no meu nariz. Quem me conhece sabe que eu sou dodói demais, né? Aí ela falou assim, não, eu fui fazer e na farmácia, quando você paga o teste, eles colocam cotonete só assim no comecinho. Aí eu falei, então tá, então vou lá, né? Aí eu fui. Na hora que chegou na farmácia, a farmacêutica falou, eu vi o cotonete assim desse tamanho. Aí eu falei, nossa, vai até o fundo esse daí? Aí eu já tava sentada e já tinha pago o exame, porque senão eu ia desistir, de verdade. Eu ia desistir de fazer o exame. Aí eu falei, vai até o fundo do nariz esse daí? Ela falou, vai. Aí eu agarrei assim na minha perna, acho que eu agarrei na minha perna, porque a cadeira não tinha braço. Agarrei assim na minha perna. Falei, calma aí, só um pouquinho. Deixa eu preparar o meu psicológico, porque eu não tava esperando isso, né? Aí ela esperou e ela enfiou o cotonete assim, porque tem muita gente que não fez o teste, né? Então vou contar. Ela coloca o cotonete assim até aqui, parece, né? Não é? Deve ser, né, amor? É que desce, né? Desce? Nossa, pior é... Assim, o cotonete incomoda aqui. E aí ela fica girando o cotonete. Aí ela coça muito aqui, assim. Não dói, não sente doer. Aí na hora que ela tira, aí você acha que acabou, né? Aí ela pega, acho que outro cotonete e enfia na outra narina. Foi, assim, horrível fazer esse exame. Eu fiquei, eu acho que uns 10, 15 minutinhos, assim, coçando muito o nariz. Aí depois, acho que no dia seguinte, uma amiga minha falou assim que já fez 3 testes. Eu falei, nossa, coitada. A gente recebeu muita mensagem de gente preocupada, principalmente por causa do bebê. Mas tá tudo bem, já passou, já terminou meu isolamento, já voltei a trabalhar. Inclusive, até decidi voltar a trabalhar em Ribeirão. Foi leve, foi tranquilo. Eu tenho quase certeza que o bebê pegou, então agora eu fico até mais tranquila, né? E eu queria agradecer, eu e o Jeff, a gente queria agradecer quem orou por nós, né? Que teve gente que colocou o nosso nome no quadro de orações da igreja. As pessoas que mandavam mensagem todos os dias e se preocupavam, né? Principalmente com o bebê, porque é uma situação muito delicada. Mas eu quero agradecer, agora tá tudo bem. Continue se cuidando, né, gente? Porque assim, com a gente foi leve, mas poderia ter sido uma coisa muito pior. Eu tô a gente tá vendo muitas pessoas morrendo, muitas pessoas sendo... Parece que o Covid começou a vir mais, assim, com mais força pra nossa cidade. Eu moro em Brodós, trabalho em Ribeirão. E parece que agora, assim, tá todo mundo contraindo, tá todo mundo... E tem muita gente que fica muito doente. Pra gente foi muito tranquilo, mas poderia ter sido pior, poderia ter sido muito tenso, né? Graças a Deus não foi. E é isso.
O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Muito obrigada pra quem mandou as perguntas. Se inscreve aí no canal, deixa um like pra gente. A gente tá no comecinho, mas... Compartilha. Ai, compartilha o nosso vídeo. E é isso. Tchau. Só, mano, o cabelo tá muito colado na cabeça. Aqui tá sujo, né? Eu tenho que lavar ainda. Melhorou assim. Você quer um ensaio de moda, velho? Se é um vídeo face a face, ó, tem que... Tá mal menos, né? Vai, amor.